Bem-vindos a mais um programa Fran na Real. E não é à toa que tem esse nome, afinal vamos falar muito de real, mas não somente de real, e sim de dólar, de ouro, de Bitcoin, de tudo que mexe aqui, ó, no nosso bolso. Ele que vai ser exibido semanalmente aqui no canal 524 da Claro TV, através da RS Play para todo o Brasil, e vocês poderão acompanhar nas plataformas digitais, e eu espero que vocês participem, contribuam e, acima de tudo, tenham acesso a muito conhecimento, porque eu sempre falo que o dinheiro, ter acesso ao dinheiro, ele necessita de muito conhecimento, é só isso. Todos têm acesso, todos podem, mas é preciso ter acesso ao conhecimento, e é isso que eu espero contribuir e trazer para vocês. E como já falei anteriormente, nada melhor do que aprender com os outros, principalmente quando os outros são empreendedores de sucesso que já passaram por perrengues, lutas até chegar aos seus momentos atuais e que vivem, né, dentro das suas trajetórias ainda assim desafios. Afinal, a gente vive num país que é extremamente desafiador para os empreendedores, mas que sim, a gente pode aprender e entender, né? Afinal, aqui eles abrem literalmente a caixa preta, eu não dou folga, pergunto mesmo, para que assim a gente consiga aprender. Então fiquem agora com a nossa convidada super especial, Bruna Delano. E vamos iniciar mais um bloco Empreendedores de Sucesso. Estou aqui com a minha grande amiga, advogada, empreendedora e mamãe, a Bruna Delano, que está aqui, né, como nossa convidada ilustre, deixou sua bebê de 4 meses nos esperando. Eu gosto muito de mamães empreendedores, porque é uma jornada dupla, né? Vamos ser realista nesse sentido. Mas antes, né, dela falar sobre, né, esse grande desafio que é ser mãe, eu gostaria que ela contasse como que iniciou essa trajetória, se tu teve essa visão dentro, né? Porque imagina, o direito se tornou uma grande especialista em direito da propriedade intelectual. Inclusive, eu fiz algumas perguntas, né, sobre os meus logos, porque ela é realmente, gente, ó, para quem precisa de registro de marcas, de identidade visual, direito, né, da propriedade intelectual, essa é a pessoa para vocês conversarem, mas eu quero entender, porque ela começou desde novinha. Então, eu vou deixar tu te apresentar, contar um pouco da tua história, porque tenho certeza que vai agregar muito aí para quem está nos vendo, né? Não é só escutando, é nos vendo. Ai, Fran, muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer por ser uma das pessoas que tu tens a honra de trazer para cá, né, alguns nomes do empreendedorismo. É super importante para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E o que eu posso dizer é que o direito em si, ele não estava muito projetado na minha vida. Eu comecei a empreender muito cedo. E o direito, ele veio porque ele quis, ele me escolheu, o direito me escolheu, não foi eu que escolhi o direito, não. Eu comecei a empreender desde muito novinha, meus pais, eles me deram o básico, né? Amor, comida, uma casa, um lar, né? Mas o luxo, o dinheiro não alcançava, né? A gente já começou a falar, já começa a olhar para a mentalidade das finanças ali desde pequenininho. Então, não tinha nenhuma educação financeira, né, na infância, não tive isso. E aí, eu precisava dos luxos da vida. E para chegar nos luxos da vida, para andar com a minha roupa de marca que eu queria, eu tinha que empreender. Então, desde pequenininha, eu já fui empreendendo. Eu ia falando com as mulheres da igreja, meus pais iam na igreja. Ah, tem uma bebê aí, posso cuidar? Em troca, tu me dá um dinheirinho, uma roupa. E aí eu conseguia, como babá, comprar os meus luxos, né? Que eram as roupas de marca que meus pais não podiam comprar para mim. Então eu comecei a empreender muito cedo, e depois, quando eu cheguei no momento, eu preciso estudar, preciso trabalhar, eu trabalhava num escritório de advocacia e eles me deram uma bolsa de estudos. E a única condição era que eu estudasse direito. Então eu digo que o direito me escolheu, não foi eu que escolhi o direito. Mas desde aquele momento, assim, quando eu iniciei o direito, eu comecei a entender que a advocacia tradicional ela não era para mim.
E aí eu fui me desenvolvendo ali no direito até encontrar essa área que eu tô hoje, que é a área de marcas e propriedade intelectual, no qual eu sou muito feliz e amo trabalhar. Eu também sou graduada em Direito e eu não segui essa carreira. O mercado, o mundo, né? Eu digo as oportunidades, a vida foi me levando para o mercado financeiro. E como isso é comum? E o direito, ele é uma faculdade para a vida, acho que todos deveriam fazer de qualquer forma, mas o quão ele abre oportunidade de uma certa forma. A gente aprende a se comunicar, o direito ele está presente no nosso dia a dia, independente da profissão, mas que bacana, né, essa visão empreendedora desde o início, porque eu confesso que eu não tinha. Eu passei a ter essa visão empreendedora há pouquíssimo tempo atrás, né, e foi com as redes sociais, né, e como que tu conseguiu sair, porque tu te formou, tu concluiu a tua graduação e sair desse universo para empreender, porque quando tu te forma tem aquela cobrança, né? Tá, e aí tu não vai advogar? E tu começou, né, a Kolbe, registro de marcas, tu veio já de uma trajetória, obviamente, porque aprendeu muito, né, em outras empresas, então eu quero que tu conte como que tu começou, porque quem tá nos escutando aqui quer entender, e principalmente se a pessoa começou do zero, né, se está começando do zero. Como que eu começo a empreender? E ainda, né, digo mais, quem já está empreendendo, como que continua? Porque tu já está, né, há um bom tempo nesse caminho, então compartilhei o teu conhecimento, os teus erros, acertos, né, até aqui. Então, Fran, eu comecei a empreender antes mesmo de me formar. Eu me levei 10 anos para me formar, porque, como eu falei, eu ganhei uma bolsa de estudos de um escritório que eu trabalhava, mas eu acabei saindo desse escritório e a bolsa foi rompida. Então, a partir do momento que eu saí desse escritório, eu precisei pagar eu mesma a faculdade. Só que quando eu saí desse escritório, eu saí ganhando um salário alto para ganhar um salário, assim, de estagiária, praticamente, né? Então, eu precisei recomeçar tudo do zero. E aí, eu pausei a minha faculdade e fui trabalhar num outro escritório. Só que esse outro escritório, eu trabalhei primeiro como estagiária, depois eu fui evoluindo lá dentro, comecei a pegar o administrativo. Eu sempre fui aquela pessoa, assim, que era chamada de Severino, faz tudo, justamente por essa minha veia empreendedora. Porque eu pensava o seguinte, eu posso ganhar mais dinheiro com isso? Será que se eu agregar mais tarefas eu vou ganhar mais? Ah, então se eu posso ganhar mais dinheiro, então eu vou fazer. E se eu precisar servir o cafezinho, eu vou servir o cafezinho. E assim eu fui fazendo muitas coisas. E eu olhava para aquele mundo do direito, porque eu saí de um escritório para ir para outro escritório, né? Eu olhava aquele mundo do direito, a advocacia tradicional, os advogados peticionando atrás do computador, participando de audiência, eu não me enxergava naquilo. Então, apesar de eu estar estudando direito e indo para aquele rumo da advocacia, eu não conseguia me enxergar naquele mundo, porque o direito me escolheu, mas eu não escolhi ele. E aí, eu tranquei a faculdade de Direito e falei, eu preciso abrir a minha mente para outras coisas, eu não me encaixo nisso aqui. E aí eu entrei na faculdade de tecnólogo, na verdade, de moda. Muito diferente, né? Outro mundo. E daí, nesse curso de moda, eu descobri que eu não era para moda, mas eu vi que eu tinha muitas outras possibilidades e que eu precisava ir atrás disso, buscar. Então eu cheguei lá para o meu ex-chefe, né, e falei assim, olha, eu vou sair daqui um tempo, eu tô só procurando aí o que vai me dar mais dinheiro, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu saí de uma família que tem o básico, mas não consegue evoluir, crescer, eu quero crescer, eu não quero ficar aqui ganhando, né, o mínimo, eu quero ganhar mais. E aí eu busquei outras coisas, mas ele falou, não, vem aqui que eu vou te apresentar uma área aqui no escritório que é pouco explorada. E nisso eu não estava formada ainda. E eu comecei nessa área das marcas, dentro do escritório, sem estar formada. Então, conforme eu fui evoluindo, eu entrei, mergulhei de cabeça, né? Estudava, e como eu tinha que ainda fazer as outras coisas do escritório, eu tinha que usar o pouco tempo que eu tinha, que geralmente era de noite, para estudar, para mergulhar nessa nova área. E aí, de fato, começar a trabalhar. E ali eu trabalhava com vendas, eu vendia, né, registro de marca. Então, foi quando eu comecei a entender como que eu poderia ganhar mais dinheiro. E aí, a veia empreendedora se uniu ao fato de eu enxergar realmente que tinha possibilidade para mim, eu não precisava ficar naquela advocacia tradicional. E aí, eu falei, não, agora sim, agora eu quero terminar minha faculdade de Direito. Quero, né, me formar e atuar nessa área de propriedade intelectual como advogada mesmo.
E aí voltei para a faculdade e me formei. Então o meu caminho ele foi todo inverso. O direito ele foi consequência, né? Ele acabou sendo consequência, mas eu fui empreendendo antes mesmo de me formar. Então quando eu me formei, meu TCC foi na área de propriedade intelectual. E para te ver que não existe fórmula secreta. Não. E é muito sobre mentalidade, porque é a tua visão empreendedora de fazer mais do que é pedido, né? Porque eu acho que essa é uma premissa básica do sucesso, é tu fazer mais do que te é, né, apresentado, e isso serve desde para quem é CLT, para quem está empreendendo, independente, né, da função, é buscar o resultado, né? Porque afinal todos somos vendedores. E quem tem o sucesso é quem vende mais. Afinal, né, de todos, e daí a gente quando vê siglas, né, no mercado financeiro tem muitas siglas, palavras difíceis, e o meu papel é muito desmistificar isso, né, de trazer a simplicidade. E dentro de qualquer profissão, o direito, né, é extremamente, né, burocrático, eu sempre falo. Sim. E tu trazer, né, essa simplicidade para a tua profissão, para o teu dia a dia, é que faz toda a diferença. Tu não precisa fazer algo totalmente fora do... Mas o básico bem feito, né? E mais do que isso, te entregar, né, dentro daquilo que tu faz, independente da tua profissão, é que vai fazer tu chegar mais longe. Então, muito bacana, parabéns, né, pela tua trajetória até aqui. E eu quero entender esse teu momento, porque é um desafio para muitas mulheres, né, principalmente para nós que temos, né, essa grande missão que é gerar vidas, milagres. Parabéns, é uma boneca a filha dela, tem 4 mesinhas, inclusive, né, tá lá aguardando. Sempre gosto, né, de valorizar muito isso, porque é uma jornada dupla, principalmente para quem é empreendedora, né, porque não tem ali tu fechar a tua tela, não existe, é 24 horas, né, conectado. Eu sempre falo assim, a gente larga a CLT para ter mais liberdade, só que viramos, né, empresários 24 horas por dia, e quem é mãe ainda mais. Então me conta como é que está sendo essa jornada, sendo uma mãe, né, de uma boneca e empreendendo junto com tudo isso, porque tu trabalha de casa que nem eu também, então como é que é isso? Sim, inclusive hoje eu tô aqui de tênisinho no meu efeito casual da maternidade. Coisa não boa. só da maternidade, mas do novo modo de viver. Eu saí do corporativo, né, quando eu iniciei ali trabalhando com marcas, eu trabalhava no escritório corporativo, então andava de salto todos os dias, tinha que viver formal. E eu acabei saindo justamente para buscar uma qualidade de vida que eu queria. Eu fui morar na praia, fiquei 2 anos morando na praia. E lá na praia foi o planejamento, né, da maternidade. Eu posso dizer que eu planejei muito a minha maternidade. E eu acho que esse planejamento foi que fez com que hoje eu consiga viver uma maternidade mais leve e conciliar isso com empreender, com ser advogada, com a minha carreira. É difícil ser uma ou outra. A gente precisa se dividir o tempo inteiro. E nesse início, especialmente, né, os primeiros meses ali, 90% o bebê e 10% a carreira. Então a gente precisa ter esse planejamento antes para conseguir viver, né, a maternidade de forma mais leve. Mas isso ainda dentro de alguns privilégios, de poder fazer isso, porque tem muitas mamães que não têm esse privilégio, que mesmo que com planejamento, bate ali os 4 meses, elas precisam voltar a trabalhar. E eu não, eu tenho esse privilégio de ter escolhido uma profissão que me permite trabalhar de casa, que me permite não precisar cumprir horários, eu posso trabalhar a hora que eu quiser. Então, se eu quiser conciliar a maternidade de tarde e de noite fazer o meu trabalho, eu consigo fazer isso, né? Então, eu também gosto de chamar isso de um privilégio, porque não são todas as mães que conseguem, né, se dedicar. Muitas mães têm que ir para o lado do profissional, da carreira, mas não por opção, por escolha. Algumas sim, algumas escolhem, né, pender mais para o lado da carreira, mas outras não conseguem. E talvez isso vai muito da crença sobre o que é prosperidade. Eu falo muito sobre isso, porque a prosperidade ela não está
totalmente associada a dinheiro. Muitas pessoas Exato. associam a riqueza, mas a prosperidade e a abundância, ela está sim ligada a outros fatores da nossa vida. E estar conectada, né, com a família ou com... Cada um tem as suas prioridades, e por isso é muito difícil, né? As pessoas mensuram, porque dinheiro compra felicidade. Mas é tão relativo, porque a felicidade para mim, ela pode ser uma para ti, pode ser outra. E se para ti estar associado, né, a estar com a tua família, ter mais momentos de lazer, que, né, coincidentemente para mim também para mim, um empreendedor de sucesso é estar com a família, poder almoçar, né, eventualmente com a família num dia de semana, ok, né? Então, associar a prosperidade, a abundância, né, a outras áreas que não necessariamente financeira tem a ver, inclusive com a liberdade financeira. Né? Porque Perfeito. muitas pessoas buscam a liberdade financeira justamente para ter momentos como esse, né? E isso é muito bacana, faz parte, né, de ser uma empreendedora de sucesso, né? Ter esse momento, né, com a tua filha, com a tua família. Então, o sucesso, ele está totalmente relacionado de como a gente se enxerga. E tu estar com a tua filha de tênis, trabalhando de casa, né, né, a tua jornada de sucesso. Então, parabéns. Obrigada por estar aqui, parabéns, né, pela tua trajetória. Com certeza, né, terão outras oportunidades para a gente conversar, trocar, e espero que vocês tenham gostado. Pouquíssimo tempo, né? Eu e a Bruna, quando começamos a conversar, não conseguimos parar. Teria, assim, assunto para mais 3 entrevistas. Quem sabe, né? A gente não vai ter outras oportunidades para compartilhar. Tenho certeza que ela vai poder agregar ainda muito. E acompanhem lá no Instagram dela. Ela é super especialista em direito da propriedade intelectual e contribui muito para esse universo do mundo dos empreendedores. E tenho certeza que vocês vão gostar e, né, de alguma forma elas podem ajudar, principalmente se vocês estiverem precisando de um registro de marca. Ela é especialista nisso também. Enfim, vamos fazer esse ecossistema que é super importante, que a gente precisa muito, principalmente nesse universo de empreendedorismo. Para iniciar o tema e começar a finalmente falar de investimentos, que eu tenho certeza que vocês estão aguardando ansiosamente por esse momento, não podemos iniciar sem falar inicialmente das classes de ativos, que é um tema que gera muitas dúvidas e que realmente, inicialmente é difícil de entender, mas depois que tenho certeza que a gente começar e da forma que eu vou trazer para vocês, vai ficar mais claro que são, né, as diferentes classes de ativos e que é extremamente importante de entender, porque volto a falar, depois da análise do perfil, tu entender a classe de ativo, ela está totalmente relacionada ao risco e também ao teu objetivo. Prestem muita atenção, porque esse inicial é o básico para quem quer começar a investir. E, inclusive, para quem já investe, para grandes investidores, porque eu ensino diariamente, sou assessora de investimentos, como eu falei para vocês, e eu ensino diariamente grandes investidores a respeito disso, porque não é um tema do dia a dia. Vamos combinar, cada um tem o seu nível de conhecimento, tem o seu dia a dia. Nós temos algo que é muito escasso, que é o tempo. Todos temos as mesmas 24 horas, e quando a pessoa está envolvida com o seu trabalho, com a sua linha, né, de conhecimento que difere, acaba que não tem tempo de saber tudo, e nós temos que aceitar isso, porque nós não estamos aqui para saber tudo, mas nós precisamos ter profissionais, pessoas qualificadas, ou pelo menos acesso, né, a temas e conteúdos de qualidade para que não cometamos erros. Porque é tão importante, né, esse conhecimento para, acima de tudo, não cometer erros. Então, se você não tem acesso a profissional, é extremamente relevante que tenha acesso, pelo menos, a um conteúdo de qualidade, que estude. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos isso, né, de forma gratuita. Estamos aqui contribuindo através, né, dos nossos canais, não somente na TV, mas também nos canais digitais. E eu espero realmente que vocês usufruam disso, compartilhem. Vou deixar aqui as aspas, né, para compartilharem com quem gosta e precisa saber desse tema, porque realmente tenho certeza que vai contribuir, e nós precisamos de um país com uma
cultura financeira elevada e com um conhecimento financeiro elevado. Essa é a minha missão, por isso eu tô aqui botando, né, minha cara de frente às telinhas. É super difícil, gente, é um desafio, não vou dizer que é fácil, apesar de eu trabalhar com Instagram há muitos anos, quase 14 anos que eu tenho meu Instagram, que eu atuo, é sempre um desafio, mas eu entendo que é uma missão muito grande. O nosso país, ele tem, né, um déficit, uma educação financeira extremamente deficitária, e é o nosso papel. E às vezes a gente acha assim, mas eu sei, e o pouco que a gente sabe que a gente possa compartilhar, e principalmente profissionais da área, onde eu me incluo. Sou profissional da área, não é de hoje, como falei, já atuo há 14 anos, tenho inúmeras certificações para estar aqui, e é um estudo diário, porque as leis mudam, existe tributação em cima disso, e está sempre, né, em constante atualização, mudanças, a gente tem que estar sempre de olho nas notícias, e por isso eu falo que é tão importante ter acesso, né, não somente ao conhecimento, mas também às notícias, porque isso muda o tempo todo, e a gente realmente precisa estar atualizado, e por isso é a minha missão aqui. Então, bora lá, falei bastante, vamos ao que nos interessa, que são as classes de ativos. Renda fixa e renda variável. Essas nomenclaturas que com certeza vocês já ouviram falar, que diferenciam os investimentos, que é a renda fixa e a renda variável. Muita gente acha que a renda fixa ela é extremamente fixa, e é importante frisar e acima de tudo, entender que mesmo que seja o nome seja renda fixa, tem várias variantes, depende do mercado, de mudanças de mercado, e eu vou tentar explicar de uma forma que fique bem simples de vocês entenderem. Como o nosso quadro aqui diz, na renda fixa, basicamente, você empresta dinheiro a uma instituição e recebe juros por isso. Ou seja, tu sabe quanto que tu vai receber. Mas isso não quer dizer que não vai ter variantes ao longo, né, do período, porque o mercado, ele muda. Nossa taxa de juros muda, o CDI muda, e com isso, né, as taxas, elas podem sim ter variações. Quem já investe, por exemplo, no Tesouro Selic, nos CDBs, na LCI, nas debêntures, entende que, mesmo sendo renda fixa, existe sim, né, volatilidade, uma volatilidade mais baixa, ou seja, uma oscilação. Olha aqui, ó, gente, eu praticando, só uma observação, porque eu sou filha de professora e eu digo que a fruta não cai longe do pé, mas cedo ou mais tarde eu acabar dando aula, é um desafio, mas espero, né, estar sendo o mais clara possível para que vocês entendam esse universo aqui, que inicialmente parece confuso, mas vamos desmistificar isso. A renda variável já é um pouco diferente. É como se tu participasse do negócio e recebesse o lucro ou prejuízo dele. Então, a visão que tu tem que ter em termos de rentabilidade e de retorno tem que ser um pouco diferente. Porque na renda fixa, a resposta que tu precisa fazer ao investir é... Aliás, a pergunta, né? Qual a garantia de ter esse dinheiro de volta? Porque quem investe na renda fixa, de uma certa forma, está buscando mais segurança. Isso não quer dizer que o investidor que é mais conservador, que é mais moderado, mais agressivo, ele não precise ou não possa ter todo esse tipo de investimento, tá? Esses investimentos, eles estão disponíveis, inclusive é recomendado uma diversificação, que é aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, dentro do perfil mais conservador até o mais arrojado, é possível e deve-se, inclusive, ter várias classes de ativos, tá? Desde a renda fixa até a renda variável. Então, sempre recomendado buscar um profissional em relação a isso, tá, gente? Mas, dentro da renda variável, a pergunta, né, que normalmente o investidor se faz é: qual o potencial de valorização desse negócio? Porque tu participa, é como se tu realmente, né, virasse dono daquele negócio e, em cima disso, buscasse essa valorização. E isso quer dizer que tu assume mais riscos, porque quando tu monta uma empresa, quando tu entra no negócio, tu sabe que tem riscos, né, maiores riscos daquele negócio. Então, nas ações, por exemplo, ou na renda variável, porque daí não inclui só ações, é imprescindível essa análise porque o risco é maior. Existe uma escala de grau de risco que daí, né, num outro programa eu vou trazer para vocês, então acompanhem aqui os próximos, que é um grau de risco dos investimentos, né, onde começa na renda fixa até a renda variável, e dentro disso existe uma escala de números, inclusive, que é bem possível ver que, por exemplo, tu investindo em tal, né, no CDB eu tenho tanto risco, na ação eu tenho tanto, e com isso tu consegue analisar junto com o teu perfil se tu realmente
suporta isso, porque tem muito investidor que ouviu falar, mas esse investimento ele está rendendo X, eu vou ter um bom retorno, mas talvez aquele risco não vai te trazer um conforto, tu não vai dormir à noite, então é preciso, acima de tudo, não só olhar a questão da rentabilidade, mas esse risco e também prazo e tributação. Né? Sem sombra de dúvida, são assim as 4 observações cruciais aí que tu precisa fazer. Mas, basicamente, se a gente pudesse diferenciar, né, a renda fixa da renda variável, é isso, a renda variável tu participa do negócio e, consequentemente, tu corre risco em cima daquele negócio, e daí entram, né, por exemplo, fundos imobiliários, ações, né, são assim os mais comuns, né, que a gente colocou como exemplo aqui, e depois na renda fixa são, né, os títulos do governo, os CDBs, que são títulos emitidos por instituições financeiras. E o mais importante, e daí para concluir, e não confundir tanto a cabeça, principalmente quem está começando, porque quem já está acostumado com essas nomenclaturas, né, e com os investimentos sabe, né, do que estou falando, mas acima de tudo, quando tu faz um investimento, tu está emprestando teu dinheiro a juros para alguém. E a análise que tu tem que fazer e que entra dentro dessas classes de ativos, é para quem que tu está emprestando o teu dinheiro. Num CDB, por exemplo, tu está emprestando para uma instituição financeira. No Tesouro Selic, tu está emprestando para o governo. Aí o investimento é mais conservador, porque é risco soberano. E numa ação, tu está emprestando para uma instituição privada. E, dependendo, né, do momento de mercado, aquela instituição privada ela pode sofrer problemas dos seus números, enfim, por isso que o risco acaba sendo maior. Então, essa análise, né, de participar do negócio ou emprestar dinheiro a uma instituição financeira é que acaba fazendo a diferença aí na tua análise de renda fixa e renda variável. É isso aí. E espero ter simplificado para vocês esse universo aí que é realmente cheio de nomenclatura, cheio de siglas, mas que, no fim das contas, dá para a gente simplificar. E agora vamos às notícias relevantes do Brasil e do mundo que são tão importantes para o nosso bolso com Bruno Panerai. Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para mais uma atualização de mercado essa semana. Nos Estados Unidos permanece bastante presente a tensão, né, aguardando ali a aprovação orçamentária por parte, né, da Câmara. Enquanto isso, né, o governo segue bastante limitado nas suas despesas, e essa redução, né, da circulação do dinheiro na economia americana já começa a impactar, né, o mercado e a economia como um todo. Com isso a gente tem visto o S&P 500, né, principal índice da Bolsa Americana, realizando de maneira bem forte essa semana, é o que causa preocupação nos mercados. No Brasil, né, em contraste, o mercado segue extremamente animado, né, tivemos aí mais de 12 dias de alta consecutiva no mercado, que não acontecia em décadas, né, mostrando uma reversão bem importante do mercado por aqui. Vamos aguardar, esperar que o otimismo continue no nosso mercado, tá bom? Uma boa semana para vocês. Um abraço. Infelizmente, estamos finalizando mais um Fran na Real. Espero que vocês, assim como eu, tenham gostado. Afinal, eu estou tentando trazer para a mesa um assunto que é tão importante, que é o dinheiro, que infelizmente é considerado um tabu, mas que precisa sim ser discutido. Não adianta não falarmos sobre o tema. Nosso país precisa evoluir e melhorar através de uma educação financeira, e eu espero poder trazer, não só através do meu conhecimento, mas cada vez mais convidados, mais conteúdo, para que sim, esse assunto vire um assunto que a gente goste de falar e que, acima de tudo, traga muita alegria para todos. Meu nome é Fran Bilhalva, meu arroba é @FranBilhalva_ e espero encontrá-los no próximo Fran na Real. Até lá!